Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro, e nós temos aí a oportunidade de celebrarmos as memórias de Santa Edviges e também de Santa Margarida Maria de Alacoque. Então vamos com essas duas grandes mulheres de Deus meditar a palavra, compreender um pouco mais daquilo que Deus quer para nós. Vamos implorar a presença de Deus entre nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, vamos tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, vejam, na temática do Evangelho de hoje, que é a sequência daquela temática de ontem, nós vemos que Jesus segue na sua discussão com o fariseu e agora também intervém um mestre da lei. E Jesus dá a esse mestre da lei também uma advertência. A religião, no tempo de Jesus, havia se tornado um fardo pesado para o povo, porque havia se tornado apenas um conjunto de regras e normas, de preceitos, uma disciplina que estava esvaziada da fé. Muitos já não mais acreditavam na religião, acreditavam em Deus, mas não mais na religião, justamente pelas incoerências da religião, pelos fardos pesadíssimos que os fariseus, os doutores e mestres da lei, colocavam sobre os ombros das pessoas. Além de todo o subjugamento romano que havia no povo e sobre o povo, dos altíssimos impostos, da miséria generalizada, nós tínhamos também a religião, que explorava financeiramente o povo, mas também psicologicamente. Ora, Jesus critica o dízimo que os fariseus pagam da arruda, do hortelã, das ervas em geral, mas que não praticam o amor ao próximo, o amor a Deus, que não praticam a caridade. Não adianta pagar o dízimo, dar uma boa soma de valor na sua igreja, se você não é caridoso para com os pobres e necessitados ou para com aqueles que estão dentro da sua casa. Há tanta gente que nós conhecemos que frequenta a igreja, na igreja parecem anjos barrocos, piedosos, mas que dentro de casa são verdadeiros demônios. Vivem como se fossem pagãos, completamente desconhecedores da pessoa de Jesus. Há tantos que impõem sobre os outros fardos pesados, preceitos, penitências, orações, mas eles mesmos não rezam, não fazem, não buscam. É preciso coerência entre palavra e ação. Eu não posso mandar que os outros rezem se eu não rezo. Eu não posso pedir às pessoas que se confessem se eu não me confesso. Eu não posso dizer vá à missa se eu não vou à missa. É preciso coerência. E nós estamos vivendo um tempo onde falta coerência. Vejamos nessa situação toda de redes sociais que nós vivemos. As pessoas criam ali dentro um mundo fantasioso, mas na realidade elas não são nada daquilo. Não vivem aquilo. Aquela alegria, aquele glamour, aquele charme todo das fotografias na rede social, na vida real não existe. Tudo aquilo é falso. E na nossa relação com Deus não pode haver falsidade. Não pode ser um faz de conta. A nossa relação com Deus não é uma rede social, não é um mundo virtual.
é um fato real. Deus é real. Jesus é um homem, uma pessoa viva, ressuscitada, que está no meio de nós. Nós não seguimos um livro, nós seguimos um homem. E, portanto, a nossa relação com esse homem não pode ser simplesmente intelectual, mas ela tem que ser, sobretudo, espiritual. E essa relação intelectual e espiritual com Jesus, o homem, o Deus, precisa ser refletida no nosso convívio com os nossos irmãos. Como é que alguém vai querer participar da igreja, vai querer ir à missa contigo, se quando você chega da missa em casa você faz um inferno na sua família? Como é que alguém vai querer se confessar se você que se confessa vive falando mal dos outros? Como é que alguém vai querer rezar se você, quando está no momento de oração, está o tempo todo cochichando e fofocando com um e outro, mexendo no telefone celular, disperso? Como? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Nós precisamos dar testemunho daquilo que nós cremos. E se nós não cremos em nada, então digamos, não creio em nada. Isso aqui para mim é só aparência. Mas se você realmente crê, dê testemunho. Seja de fato uma pessoa autêntica. O mestre da lei impunha fardos pesados sobre os ombros das pessoas, ou seja, dava penitência, mas ele não fazia. Entendem? Nós precisamos de coerência, porque a coerência vai nos levar à sinceridade, e a sinceridade vai nos levar a uma entrega total a Deus e aos seus planos. Porque o coração sincero é também humilde, e a humildade é a virtude que comove o coração de Deus. A própria Virgem Maria canta isso no Magnífica. Ele olhou para a humildade de sua serva. Ora, ela era inteiramente entregue a Ele. E nós também precisamos ser. Então hoje, nesse dia, contando com a intercessão de Santa Edviges, contando com a intercessão de Santa Margarida Maria, peçamos ao Senhor que faça com que nós sejamos aquilo que nós dizemos ser. Que nós não queiramos agradar ao mundo, mas que nós queiramos agradar a Deus. Que não queiramos servir aos homens, mas queiramos servir a Deus. Que não imputemos aos outros coisas difíceis de serem realizadas, mas que antes nós mesmos façamos essas coisas, para sabermos que, se nós conseguimos ou não, se os outros irão conseguir ou não cumprir tais coisas. Amém? Receba a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.